Oi, gente querida, mais uma vez eu tenho a honra de entrar na sua casa, no seu carro, onde você estiver, para trazer a palavra de Deus. E eu estou muito animado com esta série que eu estou fazendo agora, chamada Heróis da Bíblia. Hoje eu vou falar da terceira parte de Moisés, um grande herói do povo judeu. Eu senti a necessidade de fazer o terceiro vídeo a respeito de Moisés, simplesmente por conta de algumas curiosidades interessantes na vida dele, alguns aspectos teológicos e até dúvidas de pessoas que me escreveram e que comentaram que eu achei relevantes para a gente poder conversar a respeito disso. Bom, a primeira pergunta disparada que mais me perguntaram é: se Moisés foi alguém tão extraordinário, por que Deus fez com que ele não entrasse na terra prometida? A resposta para isso está lá no livro de Números, capítulo 20, os versículos 1 a 12, que dizem o seguinte: chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no primeiro mês, o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxestes a congregação do Senhor a esse deserto para morrermos aí, nós e nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair da água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão. E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não credes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Bom, gente, fica claro no texto que Moisés estava muito irritado. E a sua irritação e a sua carnalidade fez com que ele desobedecesse uma ordem direta de Deus. Deus disse: ordena a rocha que saia água. E ele não ordenou, ele bateu 2 vezes na rocha. E esta foi a razão por que ele não entrou. Entretanto, há também aqueles que dizem que Moisés, ele representa a lei. E a entrada na terra prometida do povo de Israel representa a salvação. E a lei jamais leva alguém à salvação. A lei só aponta, só mostra. Paulo diz que a lei é o aio que leva até Cristo. E Josué, aquele que tem o mesmo nome de Jesus, esse sim levou o povo à terra prometida e também representa a salvação. Mas, de qualquer forma, a resposta mais clara e absoluta é esta: Moisés desobedeceu uma ordem direta de Deus. A segunda pergunta que eu gostaria de responder a muitos dos meus seguidores é: Moisés enviou os espias por ordem de Deus ou por influência do povo? Essa pergunta até aconteceu porque no primeiro vídeo eu disse que Moisés atendeu ao pedido do povo, que essa não era, na verdade, a sugestão primeira de Deus, não era o plano A de Deus. E algumas pessoas disseram: não, pastor, mas foi Deus que ordenou. Então eu quero ler para vocês os 2 relatos que falam a respeito disso. O primeiro está lá em Números, capítulo 13, 1 a 3, que diz assim: 12 homens são enviados para espiar a terra de Canaã.
Disse o Senhor a Moisés: envia que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés no deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Esse texto está dizendo que Deus que ordenou a Moisés que enviasse os espias, ok? Mas há um outro relato em Deuteronômio, capítulo 1, versículos 20 a 24, que dizem o seguinte. Aqui é Moisés falando com o povo, tá? Então eu vos disse, tendes chegado à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti. Sobe, possui-a como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós vos chegastes a mim e dissestes. Moisés está falando com os líderes do povo. Mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e a que cidades devemos ir. Isto me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós 12 homens de cada tribo, um homem. E foram-se e subiram à região montanhosa e, espiando a terra, vieram até o vale de Escol. Vejam que aqui claramente Moisés está dizendo que quem sugeriu foi o povo. Mas espera lá, gente, a Bíblia está se contradizendo? Não, no meu entendimento é simples a interpretação disso. O que eu creio que aconteceu realmente, primeiro o povo sugeriu a Moisés. Por que eu estou dizendo isso? Porque se fosse uma ordem de Deus, ele já teria dito para o povo, olha, Deus mandou fazer isso. Mas não, a resposta dele, quando eles sugerem, é, me pareceu bem. Quer dizer, parece que aquilo foi algo que pegou ele de surpresa, foi literalmente uma sugestão das pessoas, e ele, então, achou bacana, olha, uma boa ideia. E ele provavelmente foi, consultou o Senhor, e o Senhor falou, não, vai e manda esses espias. Então aqui ficaria, na minha interpretação, a sugestão veio do povo, Moisés consulta Deus e Deus manda que ele faça. Mas vejam, isso já aconteceu outras vezes também. Alguns anos mais tarde, quando o povo já está na Terra Prometida, o povo começa a pedir a Samuel um rei, porque todos os outros povos vizinhos tinham reis. E aí Samuel vai e consulta a Deus, Deus fala, não, tudo bem, não fica triste, não é contra você que eles estão se levantando contra, na verdade eles estão rejeitando a minha liderança, mas vai e unge a Saul como rei de Israel. Então vejam, Deus acata, atende ao pedido do povo, mas esse não era o plano A, não era o plano perfeito. E eu tenho muita convicção disso, sabe, gente? Porque a Bíblia não se contradiz. Eu creio somente que no relato de Números, Moisés não está contando que foi primeiro uma sugestão do povo. Ele simplesmente fala da ordem maior que a ordem de Deus. Mas no outro relato de Deuteronômio, ele mostra como aquela sugestão do povo acabou pegando ele de surpresa. Ele até disse, olha, tudo bem, parece bem o que vocês estão me dizendo, vamos fazer isso. E ter mandado esses 12 espias não teve um resultado muito positivo, né? Porque 10 deles trouxeram um relato de incredulidade e por conta disso toda uma nação pereceu. A terceira pergunta e última é, o que aconteceu com Moisés? Ele morreu mesmo? Se morreu, por que Satanás lutou contra o arcanjo pelo corpo de Moisés? Se ele não morreu, pode ser que ele seja uma das duas testemunhas. Bom, lá de Apocalipse, vamos responder. Primeiro eu quero dizer que Moisés morreu mesmo, porque Deuteronômio 33, versículo 1 diz assim, esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte. Ou seja, ele fez uma oração abençoando o povo e morreu. É isso que o texto está dizendo. E lá em Deuteronômio capítulo 34, versos 1 a 6, diz assim, disse-lhe o Senhor, esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão e a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência a darei,
eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe. Mas lá no livro de Judas, na carta de Judas, o irmão de Jesus, no versículo 9, Judas está dizendo o seguinte: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Bom, gente, há algumas teorias a respeito disso. Duas são as mais usadas. A primeira é que Satanás queria usar o corpo de Moisés para ser adorado pelo povo, levando, portanto, Moisés, o grande líder, a ser um instrumento de idolatria. A outra versão, outra interpretação, é que Deus teria preservado o corpo de Moisés, já que ele estaria presente no dia da transfiguração. Vocês se lembram que Moisés e Elias, eles aparecem no Monte da Transfiguração. E esta teoria, ela tem um certo sentido. Por quê? Porque quando Jesus conta aquela história do rico e do Lázaro, o rico pede que ele vá até os irmãos para contar onde ele está no inferno. E o pai Abraão teria dito assim: não, ninguém que está aqui pode passar para lá e ninguém que está lá pode passar para cá. E aí então, uma das interpretações seria essa, que Deus permitiu que o corpo de Moisés não entrasse em putrefação. De alguma maneira, Deus teria deixado o corpo dele numa letargia e Deus teria então preservado o corpo de Moisés para que no dia que ele veio de volta, aparecendo no Monte da Transfiguração, junto com Elias, que não morreu, ele não fosse somente um espírito, fosse um ser completo, com o corpo. E aí também responderia a questão de que se Moisés pode ser uma das duas testemunhas. Nesse caso poderia também, porque o seu corpo não apodreceu. As pessoas que morrem e que perdem o corpo, elas se tornam só almas, até que recebam o corpo no dia do arrebatamento. Bom, a verdade é o seguinte, queridos, que Moisés morreu no Monte Nebo, na cadeia das montanhas de Moabe, e ele viu a terra prometida, mas não pôde entrar. Isso não diminui em nada a grandeza do nosso herói Moisés, um grande homem. A Bíblia diz que ele foi o homem mais manso na terra, um homem extraordinário que cumpriu o seu propósito na terra. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje e que as respostas que eu dei possam ter atendido as perguntas do seu coração. Amo você, muito obrigado por estar me seguindo. Compartilhe as mensagens. Se você gostar, você vai ajudar a divulgar o Evangelho. Um beijo no seu coração, em nome de Jesus.